Já parou para pensar se a sua habilidade de liderar está evoluindo ou se está estacionada? Se liderar é uma habilidade, em qual fase desse processo você está agora? Fica comigo até o final desse vídeo, nós vamos ver quais são as fases que um líder passa durante o seu processo de aprendizagem. E ao final, algumas ferramentas para você entender se a sua liderança está evoluindo ou se está estacionada. Dia desses eu recebi uma história de um rapaz que ganhou muito dinheiro com o mercado de ações. Faturou por volta de uns 600 mil reais em poucas semanas, mesmo sem conhecer muita coisa do mundo financeiro. E tá tudo bem, a internet tem vários casos assim, né, que tiveram esse tipo de sucesso. E eu gosto de associar isso com algumas histórias sobre liderança. Por exemplo, pensa em 2 ou 3 pessoas que estão no mercado hoje, que são pessoas influentes e que começaram dessa maneira. Obtiveram dinheiro, sucesso e credibilidade da noite para o dia. Conseguiu pensar em alguém? Bem difícil de encontrar muitas pessoas assim. Agora, você deve ter pensado em algumas pessoas de sucesso e talvez se conhecer um pouco das suas estratégias, das suas trajetórias. Vamos ver que essas pessoas estavam repletas de muito estudo, de dedicação, de realmente pagar o preço pelo sucesso que elas tiveram e estão tendo até hoje. E com a liderança não é diferente. Os grandes líderes que conhecemos pagaram esse preço para adquirir conhecimento e transformar em habilidade e experiência, colocando na prática do dia a dia junto com as suas equipes. E é disso que fala a terceira lei da liderança do John Maxwell. A lei do processo. Ela diz que a liderança se desenvolve diariamente, não em um dia. Tem uma pergunta muito comum que é feita pelas pessoas. É aquela que se o líder já nasceu pronto, já nasceu para isso. A lei do processo responde que, na verdade, a liderança é aquela habilidade que pode ser construída e aperfeiçoada com o tempo. Quando olhamos algumas outras profissões, faz sentido pensar que um engenheiro tem que ficar 5 anos estudando, que passa por trabalhos, por pesquisas, por provas. O médico estuda todos os anos na faculdade, depois ele sai para fazer residência, para transformar em habilidades o que ele aprendeu. Por que com o líder tem que ser diferente? Por que ele não pode aprender com o passar do tempo e adquirindo essas habilidades? Em um estudo feito pelo especialista Warren Bennis, no livro que se chama Estratégias para Assumir a Verdadeira Liderança, ele mostra que o que distingue os líderes dos seguidores é justamente a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar as suas habilidades. E como esse é um processo contínuo de desenvolvimento pessoal, já identificou onde você está? Líder ou seguidor? E nesse processo de aprendizagem da liderança, existem 5 fases pelas quais os líderes passam em algum momento das suas carreiras. Essa primeira fase é aquela onde muitas pessoas ainda não reconhecem o valor da liderança. Normalmente pensam que liderança não é para elas e se esquecem que liderar é influenciar. E normalmente por dia um indivíduo tenta influenciar de 3 a 5 pessoas. Enquanto a pessoa não souber o que não sabe, não crescerá. É quando em algum momento da vida a pessoa se dá conta que chegou em uma posição que precisa liderar e surgiram alguns problemas de relacionamento, de gestão de equipes, de administração de conflitos. As pessoas não estão seguindo conforme ela gostaria. E aí ela entende então que precisa aprender a liderar. É nessa terceira fase onde o líder percebe o que precisa fazer para ter o seu crescimento pessoal. E ele começa a investir em livros, em treinamentos, em cursos e também começa a procurar os seus mentores para criar o seu modelo de liderança. Essa fase é a própria lei do processo do John Maxwell. É o caminho percorrido ao longo de alguns anos, transformando aquele conhecimento em experiências e habilidades práticas. E o mais legal é que vai existir um momento em que algumas pessoas vão dizer: mas como ele chegou nesse patamar tão incrível da noite para o dia? Só que ninguém sabe do preço que foi pago, da dedicação e da motivação que foi mantida durante todo esse tempo nessa jornada do líder. Finalmente,
essa é a fase onde você já pagou o preço, já desenvolveu grandes instintos, praticamente numa capacidade automática de liderar. É onde estão os grandes líderes da nossa história. Quer ver um exemplo? Teve um jogo entre duas seleções, era uma final de um campeonato. Uma delas era considerada imbatível. Além de jogar em casa, ela vinha de 34 vitórias oficiais. O técnico dessa seleção imbatível deu uma entrevista antes da partida dizendo que a tática era simplesmente marcar os dois principais jogadores da outra seleção, que tudo estaria resolvido. E o primeiro tempo da partida terminou com 14 pontos de diferença para aquela equipe imbatível. O segundo tempo daquela partida começou muito parecido, até que surgiu em quadra uma liderança esmagadora, fazendo com que a partida terminasse em 120-115 para a seleção brasileira, que estava enfrentando os Estados Unidos na final do Pan-Americano de 1987. Uma medalha de ouro inédita para o Brasil. Apesar de ser o principal jogador e o cestinha do jogo, com 46 pontos dos 120, o Oscar Schmidt não fez a partida sozinho. Ele contava muito com a ajuda do Marcel, do Israel, do Gerson, do Cadu, para quem se lembra. Mas a trajetória do Oscar Schmidt nem sempre foi esse ápice. Quando ele começou no basquete, ele tinha 13 anos e era um péssimo jogador. Ele mesmo conta isso. E ele só começou porque ele tinha altura e o treinador incentivou, e tinha uma outra questão. Ele podia, ao final do treino, tomar refrigerante, coisa que ele não podia fazer em casa. E ele conta que depois disso, de tanto treinar, quando ele foi chamado para a seleção juvenil de basquete, foi que ele percebeu que para ter sucesso na carreira e também para poder ser um líder, é preciso muita obstinação e perseverança. Uma outra história bem conhecida é que ele sempre dizia que além das 8, 9 horas de treino normal do basquete, ele ainda fazia sempre em torno de 1000 arremessos por dia. E antes de ir embora do treino, ele tinha que acertar 20 cestas de 3 pontos. Isso fazia com que os colegas dele também exercitassem ao máximo essa habilidade. E dessa época até o Pan-Americano em 87, foram 16 anos de treino, onde o Oscar já estava com 29 anos. Quando ele se aposentou, então, ele já tinha mais de 49 mil pontos. Ele é o maior cestinha do mundo do basquetebol. E vamos para a nossa dica de líder, com métodos e estratégias para você transformar em ação sua liderança. Agora que já falamos sobre a jornada de um líder, sobre o processo que é adquirir a habilidade de liderar, vamos ver alguns métodos para descobrir em qual fase a sua liderança está e o que fazer para avançar ainda mais. A primeira pergunta é: qual é o seu programa de crescimento pessoal? Ele está traçado ou você vai surfando aquela primeira onda que vier? Se já possui, que bom! Mas ele está no papel, ele está estruturado? E se ainda não possui, você tem vontade de crescer a sua habilidade de liderar? Quem sabe algumas dicas? Programar a leitura de livros, de audiobooks, de resenhas, com assuntos que estejam ligados à sua carreira. Selecionar os seus mentores em cada assunto e a partir daí buscar treinamentos, imersões, cursos online, à noite, nos finais de semana, nas férias, e depois onde e com quem vai aplicar esses conhecimentos. Colocar na prática para transformar em habilidades. Uma outra coisa que separa os grandes líderes dos bons líderes é o modo como eles investem nas pessoas que os seguem. Assim como você também tem um plano pessoal de crescimento, as pessoas que trabalham com você também precisam ter. Além de orientar individualmente, você também pode trabalhar em grupos. Por que não escolher, por exemplo, um livro que tenha muito a ver com o processo da sua empresa, com melhorias no seu setor, realizar uma reunião semanalmente ou quinzenalmente, escolhendo algum capítulo do livro,
Às vezes o próprio colaborador pode sortear quem vai ser a pessoa que vai falar sobre aquele capítulo e assim gera discussão saudável dentro de todo o grupo. Por que não trazer também treinamentos para dentro da sua equipe? Não precisa ficar esperando alguma outra área te acionar, tu mesmo pode fazer isso. Às vezes traz uma pessoa de fora para dar uma palestra de 1 hora, 2 horas, uma vez por semana. Você mesmo, por que não formata um treinamento de algum assunto que seja importante para toda a equipe? Muitas vezes dentro da própria equipe já existem pessoas que têm conhecimentos que podem ser passados para os outros colegas. Basta fazer com que a sua prioridade seja oferecer conhecimento para as pessoas que estão ao seu redor. Se você é um líder de uma empresa, de um setor, pode você mesmo criar a cultura do crescimento. Quando as pessoas da sua área de influência sabem que o crescimento e desenvolvimento de liderança é apoiado, é valorizado, isso estimula com que cada um cresça de maneira pessoal. E o ambiente que você criou começa a atrair realizadores e pessoas com grande potencial. Então, mãos à obra. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com outras pessoas, com outros líderes. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo já vai ter o linkzinho. Te inscreve, ativa os sininhos para receber as notificações. E lembrando do nosso canal Gestão e Liderança Coach no Telegram. Muitas ferramentas e muitos métodos e muitos exercícios de liderança e autoliderança para você aplicar na prática na sua vida.